Boa noite, Gisele. Boa noite, Bruno. Boa noite, tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Você está me ouvindo bem? Tô sim. Tá, ok. Só dar uma acertada aqui. Pronto. E aí, como é que você tá, Bruno? Tô Tudo bem, tranquilo? tudo tranquilo. Muito tempo que a gente não se fala, né? Alguns anos. Verdade. Se fala no sentido Muitos anos. verbal. Muitos anos mesmo. Bom, acho que já dá pra gente começar, né? Começou a entrar um pessoal. Boa noite, gente. Boa noite, Gisele. Boa noite, Medcap. Boa noite, Rita. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, eu sou Roberta dos Santos Monteiro. Eu sou psicóloga clínica, sou de abordagem junguiana, eu atendo crianças, adolescentes e adultos. E eu achei interessante trazer essa live, porque é uma das coisas que eu vejo muito no meu consultório, né? A questão de relacionamentos amorosos. Você, Bruno, se apresenta um pouco pra gente, fala um pouco do seu trabalho. Então, boa noite. Primeiro eu queria agradecer o convite para estar com você aqui hoje, Roberta. Eu sou Bruno Barcelos, sou psicólogo clínico. Minha área de atuação na vida acabou sendo os idosos, né? Fiz extensão em psicanálise com idosos, pós em gerontologia, trabalho em casa de repouso e LPI. Mas hoje, atualmente, depois de 10 anos, meu público acabou sendo educação, envelhecimento e relacionamentos. Muito por essa demanda que você também encontra no consultório, né? Tanto dos pacientes mais jovens, aqueles saindo da adolescência, iniciando a vida adulta, mas também dos próprios idosos, né? Relacionamento é uma questão para a vida toda. Sim, verdade. É interessante falar, você ter falado essa questão dos idosos, né? Porque uma das questões que eu pensei, né, em trazer aqui é justamente, né, a dificuldade que uma pessoa mais velha hoje, porque os casamentos as pessoas estão se separando, né, não estão mais durando a vida inteira como costumava durar, né? E de repente vai um idoso assim, como é que ele vai namorar, né? Como é que ele vai paquerar no mundo onde, né, existe relacionamento casual, existe sexo casual, e ele fica, né, assim, perguntar para você que tem mais experiência com idosos, né, porque eu acho muito divertido. Eu conversei uma vez com uma senhora e ela ficou, assim, chocada com esse negócio de relacionamento casual, ela não entendeu isso de jeito nenhum. Assim, então, assim, como é que você está vendo Então, essa demanda aí? o, o público idoso, ele é muito diferenciado, né? Na verdade, é um público heterogêneo, depende de que idoso a gente está falando. Claro que a gente tem uma Uhum, cultura muito diferente da nossa, no sentido geracional. Então, tem idosos que são mais tradicionais, que se chocam com essa ideia de um sexo casual. Mas a gente tem muitos idosos, idosas, que não se chocam tanto, né? E um dado que a gente uhum. precisa considerar é que o número de idosos que estão se contaminando com AIDS aumentou muito nos últimos anos. Isso significa que eles estão tendo relações sexuais, só que sem proteção, que é a preocupação. Né? Nenhum problema em ter relação sexual, mas mantendo cuidado. Então, depende muito aí da escolaridade, do ambiente que esse idoso está inserido, dos valores que ele tem ou ela tem. Uhum. Mas existe já um número grande de idosos que estão mais vivendo uma sexualidade mais livre, né? Sem tanta repressão por valores e alguns moralismos. Mas ainda temos aqueles idosos que, por N fatores, seguem essa coisa que, se ficam viúvos, não procuram outro parceiro, outra parceira. Mas em geral são viúvas, né? Porque nós homens morremos antes, de um modo geral. Verdade. Eu acho interessante, assim, que eu vejo, né, acabou acontecendo, né, de muitos desses casamentos, assim, não vamos dizer assim, idosos ainda, mas pessoas, assim, maduras, né, que se Uhum. separaram e voltaram, né, a namorar, a conhecer pessoas e tudo mais, né, e uma das coisas que eu observei, né, é que os homens ficam, eu não sei se tem alguma cultura que
que coloca como o homem mais velho e já bem estabelecido de vida, que se torna atraente para as mulheres mais jovens. Eu não sei se tem exatamente uma cultura dessa, né? Mas eu percebi que esses homens, né, eles começaram a reclamar muito que só apareciam mulheres mais jovens, ou alguns ficavam deslumbrados, assim, né, de repente estar, né, depois de anos num casamento, estar com uma mulher mais jovem, né? Então eu reparei assim que é muito difícil assim para algumas pessoas, né? Porque parece que elas meio que param no tempo, né? Elas se relacionam, né? Geralmente, né? Uma pessoa madura, vou botar aí uns 50 anos, né? Ela está acostumada com aquela coisa, né? De conhecer, namorar e casar, e de repente ela entra numa cultura que você conhece mais as pessoas, né? Nós somos mais livres para isso, nesse sentido. Então você pode conhecer também mais gente, mais pessoas, né? Até você encontrar um parceiro. E eu percebo que elas ficam um pouco perdidas, assim. Você observa isso? Muito. É até queixa de algumas jovens idosas, né? Aquele pessoal que está entrando na fase idosa. Tem algumas questões que eu acho que a gente pode pensar, né? Uma delas é a invisibilidade do corpo feminino na velhice. A gente tem uma questão muito curiosa que quando as mulheres são mais jovens, há uma hiperexposição do corpo, né? Uma hipervalorização do corpo, o que incomoda inclusive as mulheres. Mas quando elas fazem essa travessia para a fase idosa, há uma invisibilidade. Até porque, de um modo cultural, a gente continua hipervalorizando a juventude. Tanto no sentido de todos nós, que tem essa coisa de menosprezar a velhice ou a palavra velho e ficar prolongando comportamentos ditos jovens como se fosse ok, legal, bacana, como também essa questão do corpo feminino, da função da mulher, que ainda é uma questão do machismo, né? Que ainda olha para a mulher como um objeto para sua satisfação sexual ou para cuidados, né? Fica muito restrito basicamente essas duas funções. Alguém que vai cuidar de mim quando eu estiver velho e alguém que vai me satisfazer sexualmente. Nesse aspecto, é comum a gente ver homens idosos com mulheres um pouco mais jovens. Agora, as mulheres... Também tem mulher mais velha que sai com homens mais novos. Com homens mais novos. Mas ainda é mais frequente a gente ver mulheres saindo com homens ou ainda mais velhos que elas, na mesma idosas, ou da mesma faixa etária, né? É um outro tipo de busca, pelo que a gente observa. E os mais jovens? Como é que está sendo? Que esse público, eu vejo assim, tem muita gente que não considera importante, né, se relacionar, então fica apenas conhecendo pessoas, né? Eu digo apenas assim no sentido que é isso que a pessoa faz, não conhece ninguém assim profundamente, fica apenas saindo com pessoas, né? Mas não tem nenhum sentido pejorativo, porque eu acredito que cada um pode ter o estilo de vida, desde que aquilo seja, né, de acordo com quem ele é. Porque o que eu vejo de problemático é justamente isso. Eu vejo mulheres jovens que querem ter relações sérias e só têm relacionamentos casuais. E aí você vai investigar, né, o que é na terapia, né, o que a pessoa está fazendo, né, e a pessoa ela vive uma vida que não está de acordo, né, com o que ela quer, né? Ela não deixa isso claro para os homens com quem ela se relaciona. Não, eu busco algo sério, né? Ela não fala. Algumas têm, inclusive, vergonha de admitir isso, até pra gente mesmo, né? Sim. Não sei se já aconteceu com você, mas às vezes eu vejo o perfil da pessoa, é bem monogâmico, vamos dizer assim, a pessoa quer algo sério ali, quer uma coisa sólida, e a pessoa acaba não conseguindo, né? Principalmente as mulheres, né? Eu já atendi alguns homens com essa demanda também, mas eu vejo assim mais fortemente nas mulheres. O que eu ouço dos dois públicos, homens e mulheres, né, jovens, é uma queixa sobre esse processo de conhecer, geralmente usando aplicativo de relacionamento. A queixa de todos, isso é muito engraçado, é que não tem conversa. É que não tem essa coisa que se você tentar puxar um assunto de uma forma tradicional, e aí, como é que você tá? Isso parece que não funciona. Mas se você já chega fazendo uma cantada ou sendo muito criativo ali, chamando atenção,
ou já indo logo pro nudes, talvez você consiga alguma coisa. Eu sempre me questiono se todos os meus pacientes são muito comunicativos e estão encontrando pessoas pouco comunicativas, que seria uma coincidência muito engraçada, ou se realmente as pessoas também não sabem ou não querem investir no desenvolvimento de uma conversa. Porque também tem isso, a gente acaba esperando alguém que nos surpreenda, que nos arrebate ali. E conhecer pessoas geralmente não é assim, né? Raramente você vai ser arrebatado no primeiro encontro. Demora, né? Agora, tem uma questão que eu acho que é curiosa, né? Que relacionamento aberto sempre existiu para o homem. Não é nenhuma novidade para o homem. A novidade é que a sua parceira agora também pode ter isso, né? Porque ao longo da história, a gente sabe que muitos homens tinham 2 famílias, 3 famílias, relacionamento fora do casamento, às vezes até com o conhecimento da sua esposa, e as pessoas viviam assim por considerarem algo normal, normalizado. Hoje mudou porque há uma discussão, há uma questão de direitos e que as mulheres, algumas, reivindicam essa equidade e têm prazer em ter um relacionamento aberto. O que é complicado porque mais liberdade envolve mais negociação e mais acordos, né? Essa ideia de que vai resolver tudo com relacionamento aberto, muitas vezes no consultório a gente vê que não é bem simples assim, que não há uma solução tão simples. Agora, sobre a questão do desenvolvimento de relações, eu também acho que a gente tem hoje uma hipervalorização do sexo. Nenhum problema em gostar de sexo, gente. Pode transar à vontade. A questão é que parece que as pessoas estão focando tanto em ter múltiplos parceiros, independente de ser monogamia, relacionamento aberto, poliamor, não estou aqui entrando nesse mérito agora, mas em ter uma quantidade de parceiros sexuais que não dá tempo de você desenvolver nada além disso. Então, se tudo cai no campo sexual, você não consegue mostrar outros lados seus. Você não vai conseguir discutir um livro que você leu, um filme que você viu. Se a conversa fica sempre nessa coisa da conquista, da sedução erótica, que está tudo certo também, mas ela tem um custo, se você não consegue incluir nessa conversa outros assuntos. Então, às vezes, as pessoas acabam querendo se mostrar para as outras por um único aspecto, né? Que é esse aspecto sedutor, conquistador, sexual. E, às vezes, dá certo, conseguem ter parceiros sexuais. Mas para as outras coisas que, às vezes, essas pessoas mesmos querem, elas têm dificuldade em expor isso, às vezes até por medo, por achar que vão ser rejeitadas. É algo que eu observo bastante no consultório. Recebi uma pergunta aqui, vou ler. A gente mandem perguntas para nós que a gente vai respondendo aqui conforme for. Essas pessoas estão mais abertas a relacionamentos casuais tóxicos, em que o mais novo busca controlar o mais velho, mesmo ambos estando em uma relação casual? Muito. Verdade ou tendência? Foi enviada pela Gisele. Gisele, você quis dizer que uma pessoa, né, um casal, onde alguém é mais jovem, busca controlar o mais velho, mas estão numa relação casual, ou seja, não há um compromisso. É isso? Seria isso? Eu também não sei se eu entendi a pergunta da Gisele, mas ela me faz pensar, pelo menos, que é relativa essa ideia de que o mais novo busca controlar o mais velho. A gente tem casos do inverso também. Então, acho que não dá para fazer essa redução, né? Eu acho meio complexo. E existem relações tóxicas em vários formatos. Mais velho com mais novo, amizade, família, mesma idade, hétero, homo. Então, assim, a toxicidade de um relacionamento não acho que tem a ver com o formato dele. Tem a ver com as pessoas envolvidas. O formato, eu acho que envolve aí o desejo e o acordo que cada um está disposto a fazer com o outro. E eu não sei se existe uma tendência, não vejo pelo menos isso. Na minha prática clínica, eu não vejo essa tendência, não. Pelo que eu entendi, né, da pergunta, né, a situação ela já meio que iniciou tóxica, né? Eu não sei assim qual das partes, como que criou essa dinâmica tóxica, né?
mas ela já iniciou tóxica, porque a partir do momento que você propõe ao outro, né, uma relação casual, e de repente você começa a cobrar coisas de uma relação, vamos dizer assim, mais séria, mais sólida, né, de um compromisso, né? Melhor. De uma relação que é um compromisso, né? Acho que já começa por aí, né? Acho que é o que você falou das negociações, né? Isso tem que ser estabelecido bem claramente no início, né? Que tipo de relação vocês vão ter, né? E como é que vai ser o funcionamento dessa relação, né? Porque tem, por exemplo, né? Realmente é complicado, porque assim, eu já ouvi, né? De até pessoas conhecidas mesmo, né? Dizendo que, né? O ficar brasileiro, né? E parece que só existe aqui dessa forma, assim, nesse formato de ficar, né? E já ouvi homem dizendo que não gosta que mulher que está ficando com ele que fique com outro. Mas então, até que ponto ficar é um compromisso ou não, né? Porque se você fica com alguém, né? E você não está no namoro, não está num compromisso, né? Então, até que ponto você deve satisfação para o outro, né? E é uma coisa assim que você falou muito da questão das negociações, é que é uma coisa tácita, não é uma coisa assim esclarecida, não. Olha, eu gosto de ficar, mas eu não quero que você fique com outro, né? Não tem essa clareza. Mas acho que aí envolve a própria confusão das pessoas, né? As pessoas estão muito perdidas, de modo geral. Então, elas entram num relacionamento casual, aí começam a ter uma certa rotina de encontros, aí se promovem, né, entre aspas, a um ficante, mas aí é ficante que fica com outras pessoas. Aí depois vai para o nível do ficante exclusivo, que não é um namoro na cabeça delas. Ainda não alcancei a diferença, mas muitos me falam isso. E aí depois seria a Verdade. próxima etapa um namoro. Ainda é confuso para mim, se alguém quiser me explicar, eu agradeço, porque eu ainda não consigo ver a diferença de ficante exclusivo para namoro, mas ok, cada um nomeia como pode e como quer, mas acho que há essa falsa ideia de que sabe o que quer. As pessoas acham que sabem, e na verdade não sabem, elas estão vivendo e pode ser atravessada por uma vontade assim de continuar ficando com aquela pessoa, de ter um convívio. Ou pode ser que não, que realmente não rolou, que é só ficar casualmente. Então é muito complicado a gente, eu acho, né? Definir o que vai acontecer, né? Eu acho que você pode definir o presente. Se algo mudar em você, essa negociação tem que voltar para a mesa e ser novamente conversado, Uhum. né? Exatamente. Até essa questão que você falou, né? Que parece que as pessoas não estão se encontrando, né? Parece que é isso mesmo, porque eu escuto reclamação de quem que é coisa casual, que diz que começa uma coisa casual e de repente a pessoa tá lá querendo um compromisso. E aí fica chateada porque não foi esse o combinado no inicial, né? E eu não sei, assim, talvez agora assim, me recorreu, talvez seja isso que a Gisele estava querendo dizer, né? Eu sinto que há um certo desrespeito pela vontade das pessoas. As pessoas não estão se compreendendo, né? Não estão entendendo que não é não. Isso aí eu nem falo que, porque homem é assim, assado, isso aí eu tô vendo tanto do homem quanto da mulher. Os dois estão tendo esse tipo de comportamento, né? Não respeita a vontade do outro. E eu percebo isso, né? Que as pessoas, elas, como você falou, elas estão completamente perdidas, né? Tem mulheres super modernas, super jovens, inclusive, e que querem, né, um relacionamento aberto, querem, né, são bissexuais, querem ter um relacionamento com uma mulher e com um homem ao mesmo tempo. E, no entanto, são pessoas assim extremamente monogâmicas, extremamente conservadoras, assim, no sentido de se relacionar, ou seja, ainda quer aquela, vamos dizer assim, aquela trajetória, né? Conheceu, namorou, noivou, casou, né? Na igreja, aquela coisa toda em festa, né? Aquela coisa toda. E, no entanto, estão vivendo relações que não têm a ver com elas, né? Eu acho até surpreendente, porque a Gisele, né, ela perguntou aqui: relacionamento aberto ou poliamorista é uma realidade para as próximas gerações, ou mesmo nessa? Eu acho que não, assim, porque eu acho que sempre existiu e sempre foi uma coisa para poucos,
porque confesso assim que são poucos que conseguem, porque é como o Bruno falou, são muitas negociações. Na realidade, as pessoas não entenderam que quanto mais aberta uma relação, mais coisas você tem para discutir, mais negócios, mais acordos, tudo é maior, não facilita como acham, né? Os ciúmes, porque as pessoas também têm isso, né? Tem gente que às vezes até tem, eu acredito que até tem esse pensamento de poliamor, mas são pessoas tão ciumentas que ela já tem ciúmes do amigo. Aí como é que ela vai ficar bem sabendo que o cara tá lá com uma outra mulher, com outro homem, né? Eu vejo muito isso, né? Tem parceiros, por exemplo, quando se trata de relação bissexual, que abrem a relação no certo sentido. Olha, você pode ficar, né, uma mulher, né, falando pronto, você pode ficar com homens, mas não com mulheres, né? Aí o outro, né, olha, você pode ficar com mulheres, mas não com homens, porque assim, ele quer que ela, isso que eu entendi, né? Que eles querem que ele fique, o parceiro fique apenas com alguém com quem eles não podem competir, né? Porque se é do outro gênero, aí você não vai se comparar, não vai fazer nada, né? Então, assim, eu não acredito que seja uma tendência, não. Assim, realidade sempre foi, né? Mas eu acredito que vai ficar sempre assim, pouco. Não acho que vira. Não inverte a balança, não. Não se torna maioria e monogamia minoria, não. Eu acho muito improvável. Até porque, se tem uma coisa que eu noto em todos os pacientes, e aí, teoricamente, a gente também pode explicar isso, é que todo mundo quer se sentir amado. E tem vários motivos para a gente desconfiar de que está sendo amado ou não, né? Se a pessoa não atende a ligação, se a pessoa diz que vai para um lugar e de repente não está lá, se te respondeu de um jeito diferente, tudo isso começa a piscar luzes amarelas e várias pessoas começam a desconfiar da escolha dessa pessoa, né? Se ainda há interesse. Então, quando você abre a relação, esses sinais de risco vão sendo ampliados ao infinito. Então tem que ter muito amor próprio, muita autoestima, ou um certo despreendimento para suportar um relacionamento aberto. Então não acho que é para todos, não. É para quem realmente está muito convicto, já processou isso de alguma forma e consegue encarar. Eu ler um pouco aqui dos comentários. Ângela, eu quando fico com uma pessoa, eu fico só com essa pessoa, aí vira o fixante. Relacionamentos líquidos, eita, saiu aqui, é dificultar mais ainda a vida. Eu concordo, Luiz. Dificulta muito. Mas aí uma provocação para todos, inclusive para Roberto. Relacionamento líquido. A gente aí, pela fala dela, faz pensar apenas nessas relações abertas ou mais casuais. Mas a ideia de um relacionamento líquido não afeta a monogamia também, um relacionamento tradicional? Sim, sem dúvida nenhuma, né? Porque era até uma das coisas que eu pensei também. Ih, tem uma mensagem aqui. Era até uma das coisas que eu pensei também quando, né, eu pensei nesse assunto. Porque como é que está sendo, uma das coisas que eu escuto muito do pessoal do Tinder, dessa coisa de não conseguir conversar, é que como tem muita opção ali, né, a pessoa já deu match em sei lá quantas, 10, 20, não sei, mas enfim, já deu match em um monte de gente. Então ela fica meio que escolhendo, tipo, eu não vou falar com você ainda porque eu tô mais interessado no outro. Aí o outro não respondeu, aí opa, agora foi você. Mas aí o você de agora já está interessado no outro e fica uma coisa muito assim. Então eu vejo assim que isso está impactando sim nas relações monogâmicas, e agora não falando de conhecer, mas de relações já estabelecidas, e às vezes até de muitos anos, porque assim, já chegou até mim uma pessoa, né, já tinha por volta de uns 50 anos, e falou a seguinte frase: eu namorei poucas pessoas. Eu perguntei, mas, pô, quantas pessoas você namorou? Namorei 8 pessoas. Eu falei, pô, pouco? Você Para a acha meta. 8 pouco? O que seria, né? Porque pensa bem, né? A pessoa teve relacionamentos longos, não foram relacionamentos de meses, foram relacionamentos de anos.
8 numa vida de 50 anos é coisa pra caramba, né? É, Relacionamento de anos é bastante coisa, né? Então eu vejo que as pessoas estão se comparando. Tem pessoas que terminam a relação porque acham que não aproveitaram a vida de solteiro. Aí terminam para poder curtir, para poder ficar com várias pessoas. E aí depois se arrependem, né? Porque aquilo que você falou, as pessoas estão perdidas, elas não sabem se elas são tipo que gostam de uma relação aberta, ou se gostam de uma relação monogâmica, ou se gostam apenas de relações casuais, né, de não ter relação nenhuma, não ter vínculo, né, compromisso com ninguém, né? Então isso acaba perturbando muito, porque tá meio que o Tinder, né, na minha opinião, ele já meio que está generalizado. As pessoas já estão se enxergando através de aplicativos, assim, sempre pensando em opções, em opções e opções, e não olhando para aquilo que elas já têm, né? E sim. talvez como melhorar. Porque isso que você falou também, né, de voltar a negociar, né? É a coisa mais rara você ver é um casal fazendo isso. Voltar a negociar os termos da relação e tudo mais. Eu pensei nisso e levantei essa questão porque eu noto que as pessoas parecem que associaram a ideia de relacionamento líquido a um modelo de relacionamento, né? Como se os relacionamentos mais abertos fossem um relacionamento líquido e um relacionamento monogâmico, casado, fosse um relacionamento sólido. E, na verdade, pelo menos a ideia de Bauman ao falar isso não é falar dessa distinção de modelos de relacionamento, e sim falar de um atravessamento a todos nós de que as relações humanas ficaram líquidas, ficaram mais sem forma, né? Perderam essa borda. E isso impacta, pelo menos no meu ver, de pessoas mais velhas, impacta muito os casamentos. Porque se a gente for comparar aí com o século passado, lá o início dele, as pessoas casavam com o compromisso de até que a morte os separe. Isso não era apenas um discurso, era um valor moral. A pessoa seguia ali à risca, com culpa, caso pisasse fora da linha. E hoje, boa parte das pessoas falam isso lá na cerimônia, mas assim, já com total descrença. Até que a morte os separe, de preferência que morra o outro primeiro. Então, a coisa Antes era mudou, o contrário, né? né? Então, há uma mudança, e eu não estou dizendo que é boa ou ruim, eu só estou constatando que há uma mudança e que a gente vai ter que aprender a conviver com ela, né? Eu percebo muito dessa liquidez no estilo de vida que a gente tem levado, né? A gente não tem tido mais tempo, assim, de modo geral, né? É claro, sempre tem as pessoas que conseguem, mas de modo geral as pessoas andam muito atarefadas, né? O casamento muitas vezes se torna mais uma relação de gestão, onde um está gerindo a vida do outro, ou está gerindo a vida, né, do casal e não tem mais o erotismo, né? Que foi uma coisa que você falou da questão erótica. Eu estava numa aula da pós-graduação e estava conversando sobre o simbolismo do erotismo, né? Você falou dessa sobrevalorização. E realmente, né, as pessoas, elas não gostam mais de se dedicar a coisas que não têm, vamos dizer assim, essa graça que o erotismo tem. Porque você Uhum. conhecer alguém não tem graça, entendeu? Geralmente tem nervosismo, porque você está, né, com expectativa sobre o outro, você não sabe o que o outro vai achar de você, você está com medo, né, de parecer ser rejeitado ou de parecer estranho ou qualquer coisa que seja, né? Então, assim, não é uma coisa muito doce, né, para a maioria das pessoas. Tem a questão de você cultivar uma relação também que não é uma coisa assim erótica, né? A gente erotiza não é à toa, né? É um Tem grande toda uma esforço. função, exatamente, né? Se fosse, né? As coisas seriam mais simples, mas a Uhum. verdade é que não, né? Muitas vezes, né? Até essa relação líquida, né? Eu vejo muito os casamentos líquidos, porque assim, para mim é uma coisa que é difícil, é estranho você chegar, conhecer alguém, sei lá, pouquíssimo tempo, aí você casa em pouquíssimo tempo também. Aí depois de 3, 4 meses de casamento você se separa, assim, como assim, sabe? Né? Eu sei que, né, existe vários motivos que fazem isso ser válido, não estou colocando isso em questão, mas assim, quando eu vejo um número muito grande, né, de pessoas, de relacionamentos relâmpagos, né,
aí realmente me veio o que o Bauman falou, né? Até que ponto a gente está disposto a cultivar? Eu vejo muito nesse sentido, de cultivar algo com alguém. Sim. Porque o amor, ele é algo que ele precisa ser alimentado, né? O amor, ele... A minha visão, né? O amor, ele utiliza o intelecto. Não existe amor sem a questão intelectual, ou seja, sem a razão. Você precisa, até porque você faz concessões para você poder amar alguém. Senão você desiste e não ama. Porque o amor também é uma escolha. Né? Não tem como você amar se você não escolheu. Não escolheu o que eu digo, não decidiu, né? Não deixou aquele não sentimento investe. aflorar. Exatamente, não investiu. Né? Então eu vejo muito nesse sentido, né? Que primeiro, né, pela questão das pessoas estarem realmente muito atarefadas, muito ocupadas, né? E também por essa questão assim que é meio que, sei lá, as pessoas estão viciadas em coisas que tragam um prazer instantâneo, não um prazer a longo prazo. Eu costumo chamar essas pessoas do casamento relâmpago ou que se apaixonam em série de serial lovers. Porque é isso, a pessoa se apaixonou, passou, próximo, e aí se apaixona, e próximo. Quando sai desse nível de paixão ou de encantamento, que tende a dar uma diminuída nessa erotização, nesse encantamento, nessa fantasia aí, começa a ter a parte das negociações, ajustes, próximo, não aguenta, não sustenta. Então eu vejo muito serial lover por aí. Legal. Gostei do termo. O pessoal aqui, ó, tá dizendo que até que a morte os separe é muito forte, entendeu? Tem gente que ainda tá no até que a morte os separe, tem outros que não gostam de relações casuais, e tem bastante variações. Mas eu acho que esse é o barato, né? Assim, tem para todos os gostos. É claro que existem desafios da época, né? Dos tempos. Hoje somos atravessados por essa facilidade dos aplicativos e tal. Mas isso é legal, assim, ter esse olhar para si e reconhecer qual é a sua onda, né? E o seu momento, porque de repente você pode estar querendo relações casuais, mas você sabe que você ainda deseja chegar ao ponto de ter uma relação monogâmica ali, tradicional. Aí é reconhecer o seu momento e o seu desejo, no meu ponto de vista. Porque assim, muitas mulheres, né, homens também, mas acontece com mais frequência nas mulheres, não se permite às vezes viver relações casuais porque tem uma moral lá rígida que não é permitido, entendeu? E no entanto ela não gosta de relações monogâmicas, ela gosta de mais liberdade, mas pessoas ela não tem consciência disso e acaba não vivendo. Aí, às vezes, acaba ficando até presa numa relação tóxica ou abusiva porque ela não se permite nem conhecer um outro homem, né, um outro cara, né? E também tem o fato de que essas pessoas, né, elas não estão amadurecidas, né? O que eu vejo, assim, o problema não são os aplicativos. Eu acredito que o problema assim, é o amadurecimento, porque assim, será que a pessoa estava pronta para ir para um aplicativo, né? Porque pensa bem, você vai para um aplicativo, você está conhecendo alguém que você às vezes nem sabe o rosto, né? Nem sabe se aquela imagem que ele postou ali é de verdade e tudo mais. Então, assim, você deveria estar mais atento, né? Não precisa assim, ser alguma coisa interrogatório, deixar a conversa pesada. Mas você está mais atento, né? Realmente a conhecer, ver se vale a pena sair com aquela pessoa, né? E tudo mais. E eu tenho visto assim, que as pessoas não estão maduras. Algumas entram lá e depois ficam deprimidas por conta das rejeições que sofrem. Né? E pessoas assim, jovens até, sabe? Né? Agora não me surpreende mais, né? Mas né, quando eu não conhecia, né, sobre esse assunto, né, me surpreendeu isso. Eu tenho notado, e aí de forma mais ampla até do que apenas no campo do relacionamento, mas uma precarização da subjetividade. É como se as pessoas estivessem muito empobrecidas emocionalmente, culturalmente, até intelectualmente, mas não no sentido cognitivo, não por uma debilidade, mas por uma estruturação frágil, sabe? Não sei ainda identificar ou supor causas para isso,
mas eu ouço muito isso, dificuldade na comunicação, e não só as dificuldades clássicas, mas às vezes até mesmo no processamento das emoções, dos pensamentos, de identificar o que está sentindo, mesmo que não diga, mas de pelo menos reconhecer, tô com raiva, tô triste, tô feliz, isso eu gostei, né? Então acho que isso tem uma questão que pelo menos tem chegado no consultório, geralmente pelo parceiro de pessoas assim, porque eu noto que essas pessoas acabam tendo mais resistência até em buscar ajuda. Então há uma queixa muito de mulheres ou de homens que têm parceiros mais, que eu chamo de precários emocionalmente, em que eles não conseguem acessar o outro. É como se ele fizesse um grande esforço para chegar e não chega, tem um fosso que não dá para transpor. E me chamou a atenção porque não foi um paciente que trouxe algo assim, foram alguns, né? E eu comecei a olhar para isso como algo que, peraí, tem alguma coisa acontecendo, né? E eu não sei se você já teve alguma experiência assim. E pessoas que parecem que não conseguem formular direito o que estão sentindo, como aquilo está impactando, que, que, que não conseguem nem dizer para elas mesmas, imagina para o outro. Sim, eu vejo muito, muito, muito isso. A gente até tem uma linha, né, de abordagem parecida, né, nesse sentido, porque assim, o que eu vejo muitas mulheres, homens também, né, porque eu não sei por que passou a vir uma enxurrada de gente com essa temática, né, até os homens me vinham com essa temática e eles queriam ter relações sérias, só que na psique deles eles não estavam abertos para isso, né? Como assim, essas pessoas elas temiam a intimidade de uma maneira assim absurda mesmo, elas faziam de tudo. Às vezes, né, isso era percebido até na relação comigo ali enquanto terapeuta, né? E aí o que que acontecia? Elas entravam, elas, né, conheciam as pessoas e tudo mais, mas só que de alguma forma elas se atraíam pela psique do outro que já sabia que não iria dar num compromisso e elas se auto-sabotavam de uma forma inconsciente, né? E depois elas vinham com essa justificativa, né? Não, o mundo é ruim, o mundo não sei o quê, né? Ah, ninguém quer amar ninguém, mas ela mesma não estava disposta a dar amor para ninguém, porque ela não conseguia, porque sem intimidade você não consegue ter amor, né? Como é que você vai desenvolver, né? E eu vejo muito isso, assim, que é um problema muito mais psíquico e eu acho, assim, que é até mais sério do que a gente pensa. Eu vejo, assim, que... Eu não sei, talvez, se seja no meio que eu vivo, ou se realmente tem isso, mas eu acho que os assuntos de relacionamento são um pouco desvalorizados. Fica muito nessa questão de como conquistar, faz isso, faz aquilo outro, não sei o que, um monte de coisas que às vezes são até legais, né? Não descredito elas, mas não falam do quanto as questões internas impactam na hora de você escolher e na hora de você estar se relacionando com alguém. É. Eu diria que as pessoas levam o relacionamento na sacanagem em todos os sentidos. Exatamente. E esse é o problema, né? Porque tem coisa séria no meio, né? Tem coisas que machucam. E isso que você falou, desse auto-boicote, eu vejo com muita frequência. Eu diria até que em alguns casos as pessoas ficam reforçando uma rejeição delas por elas mesmas através da relação com o outro, né? É, é, é uma coisa de ficar ali se reafirmando como não desejável, não atraente ou não qualquer coisa, em busca de pessoas que não estão na mesma vibração, né? E quando encontram pessoas, às vezes, que têm algum potencial ali maior, saem correndo e acham, desinteressante, chato. Então tem algo aí muito complexo que as pessoas ainda precisam olhar com muito carinho. Mas acho que enquanto a gente vive uma sociedade hiper erotizada, né? Colocando o tesão e o humor em tudo, fica difícil elas permitirem que essas emoções mais doloridas aflorem, né? Só vem como sintoma. É até uma dificuldade, né? Essa questão de você conseguir combinar essas coisas, né? O humor com uma seriedade, né? As pessoas, elas acreditam, né? Eu não sei agora quem foi que disse, mas você deve saber. E falou que na brincadeira se pode falar tudo, inclusive a verdade, né? Eu acho que foi até o Freud que soltou algo assim, né? Foi Freud, né?
Eu não sei exatamente a frase, mas eu acho que foi. Que eu acho interessante isso, assim, porque tudo que a gente faz, ele expressa a nossa psique, ele expressa os nossos conteúdos psicológicos. Então, tudo, as pessoas com quem você relaciona, né? A forma que você está se relacionando, tudo dá um indicativo de como você está. Mas, no entanto, o número de pessoas que, como você falou, que elas não conseguem lidar com elas mesmas, nem a ponto de dizer, não, eu estou me sentindo assim, ou eu não estou me sentindo, sabe? Está muito grande. As pessoas estão realmente... Tem uma terapeuta americana, Bárbara De Angelis, é o nome dela, que ela fala o seguinte: as pessoas, na hora que vão escolher um carro, pensam em tudo, olham tudo, reparam em tudo, não sei o quê, mas na hora de escolher uma pessoa para se relacionar, não vê nada. Né? Vai naquele impulso e é isso e pronto. Né? E realmente não tá sendo levado a sério, né? Porque você pode levar uma relação a séria, né? Isso que eu gosto dessa frase, né? Da piada, né? Você pode levar aquilo a sério e ao mesmo tempo colocar humor Sem naquela dúvida. situação. Eu acho que a erotização, de um modo geral, ela sempre trabalha com recortes, né? A gente erotiza um olhar, uma boca, um seio, partes íntimas, um aspecto intelectual, um aspecto engraçado. A gente vai recortando. Só que quando isso fica generalizado ou as pessoas se limitam só a essa etapa, elas não conseguem começar a perceber que o outro é um pouco maior do que esse recorte, né? E aí, quando exige esse passo, elas não sabem andar, elas não conseguem caminhar nisso. Então elas voltam para isso, e aí procuram outro recorte para erotizar, né? Tanto é que em aplicativo você talvez vai ter mais sucesso mandando um nude do que mandando boa noite, que é um pouco confuso, né? Talvez tenha que botar o boa noite com o nude, não sei. Mas é sempre um recorte, né? E relacionamento com profundidade precisa ir além de um apenas recorte. Na verdade, eu diria que é quase uma costura conjunta, né? Desses vários pedacinhos que a gente vai montando. Mas quando as pessoas não querem fazer esse movimento, não querem investir, elas realmente acabam vivendo uma vida de fugitivo, né? Quase clandestinos do amor. Sim. Foi até uma fala aqui da Gisele, né? Prefiro que seja eterno enquanto dure. É outra coisa que eu reparo nas pessoas. As pessoas, elas não curtem o momento. Elas ou estão preocupadas com o futuro, se vai ter uma relação séria, se não vai, ou já está preocupado se o outro vai grudar no pé dele ou no pé dela, ou se não vai. E as pessoas não curtem aquele momento e elas se esquecem que para você ter, seja lá a relação que for, vai começar naquele momento, né? Mesmo que seja alguma coisa casual. Né? Eu acho interessante esse incômodo que eles trazem, né, dos aplicativos, porque são pessoas que na maioria das vezes entram para querer ter coisas casuais, só que eles não gostam de se relacionar com um ser humano recortado, assim, no sentido de que está faltando partes deles essenciais, como, por exemplo, a parte que sabe conversar, né? Não a parte só que fica mandando nude ou meme, né? Tem muita conversinha com meme também, que eu Sim, também não entendo. figurinha, as pessoas não falam, nem escrevem É, mais, é só emoji. Me dá uma agonia às vezes. exatamente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, que a gente já está chegando no nosso tempo. Isso não seria uma irresponsabilidade da pessoa levar um relacionamento sério na sacanagem? Santos Rita perguntou. Né? Eu acho que sacanagem, né, no sentido de coisa ruim, né, é a partir do momento que você não respeita a vontade do outro, né, seja lá ela qual for. Né? Não só quando, né, a pessoa não leva um relacionamento sério, o outro está levando a sério, mas quando o outro também, né, deixa claro que ele quer ter uma relação casual, né, não quer vínculo, não quer compromisso, e o outro começa a fazer cobranças e começa a querer, né, forçar o início de um compromisso que também não estava, né? As duas formas, né? Eu acho impressionante assim, que as pessoas acham que desrespeito é só a primeira, né? É só quando você
tá no negócio, o outro não, né? A vontade de quem gosta, né, de coisas mais abertas, mais livres, né, não tem problema ser desrespeitada. É como, isso eu já vi no consultório, uma fala que nas entrelinhas dizia assim: como que não vai querer um relacionamento sério comigo? Uma pessoa tão maravilhosa, é quase obrigação. E ficava ofendida por o outro não querer um relacionamento sério, né? E as pessoas ainda têm muito isso, elas colocam o peso no campo pessoal, né? Como se ela não fosse merecedora de um relacionamento sério. Sem, às vezes, considerar que pode ser a questão do outro. O outro pode não estar afim de um relacionamento Sim. sério. Independente se é com você, com outro, com outra, nem sempre o problema é seu, né? Agora, essa pergunta sobre responsabilidade, levar um relacionamento sério na sacanagem, eu acho que é complicado a gente trazer esse aspecto de responsabilidade, porque, como a Roberta falou, eu não sei se as pessoas têm essa clareza toda do que elas estão fazendo, né? Eu não sei se elas percebem tudo que elas estão fazendo. Eu acho que elas podem se responsabilizar a partir do momento que elas se conscientizam, que elas começam a perceber as escolhas, as atitudes. Aí elas podem ter mais possibilidade de escolhas. Mas se ela não tem essa clareza e, de alguma forma, o seu parceiro ou sua parceira se sente incomodado com isso, cabe a essa pessoa incomodada tomar alguma atitude, né? E não ficar esperando a pessoa se iluminar. Porque também tem isso, as pessoas querem que o outro mude, né? O outro se adapte ao meu desejo, poxa. Se o outro não quer, não quer. Cabe a você escolher se vai ficar ali ou não. Exatamente, tem muito isso, né? As pessoas, elas acham que o problema sempre está no outro, né? Que o outro tem que mudar, que o outro tem que fazer, né? Porque também tem isso, às vezes a pessoa, assim, não é uma relação tóxica, abusiva nem nada, mas às vezes a pessoa não combina contigo. É simples, entendeu? Às vezes o outro pode achar que você não serve para ele, no sentido de que você não tem a ver com ele, com o tipo de vida que ele quer ter, né? E não tem problema nenhum, né? As pessoas, elas estão delegando muito, né? Coisas que elas deveriam cuidar, no sentido de um valor pessoal, valor próprio, né? Para o outro. Não, o outro tem que me querer para eu poder entender que eu tenho um valor enquanto pessoa. Né? Ao invés de elas se trabalharem nesse sentido, né? Elas delegam muito isso pro outro. Tem uma frase que eu acho ótima, né? Se o outro não decide se trepa ou sai de cima, saia você de baixo. É simples. Ficar embaixo não dá certo. Não dá certo. A gente tem opções, a gente precisa também se encorajar, né, para tomar essas decisões. Porque também eu noto que as pessoas estão pouco encorajadas, elas ficam muito ali inseguras, esperando o outro decidir, o outro escolher, o outro se posicionar. É preciso também considerar que a gente tem poder de decisão, né? Exatamente. A gente falta 5 minutinhos. Alguém tem mais alguma pergunta? Tem alguma coisa que gostaria de comentar? Tem algo mais que você gostaria de comentar, Bruno? Enquanto as pessoas vão aí pensando, eu acho que o que eu tenho notado que é muito relevante para as pessoas que estão buscando terapia é, primeiro, essa conexão com as suas emoções. Elas estão desconectadas. Até pelo estímulo a essa coisa do trabalho, pagar conta, trabalha, paga conta, erotiza, sai no final de semana, bebe. É uma vida que você trabalha para poder ter um mínimo de lazer no final de semana, basicamente. E é isso, né? Mas não quer dizer que a gente precisa ficar refém disso. Eu acho que a gente consegue buscar outras formas de lidar com essa realidade quando a gente cria opções, quando a gente cria ou formula ou pesquisa outras coisas que estão no nosso radar de interesses, né? Eu falo às vezes com alguns pacientes que estão nessa fase mas eu não saio porque eu não tenho companhia. Mas você já procurou algum grupo para você participar? Grupo de trilheiro, grupo de motociclista, grupo de polidense, grupo de dança. Tem uma infinidade de opções. Que você vai lá, usa a rede para fazer contatos. Né? Não precisa começar indo lá com a cara lavada, mas vai se aproximando. Vai vendo como você se sente, se experimenta. Eu acho que as pessoas precisam se experimentar mais antes de quererem definições drásticas da vida. E assumir que estão se experimentando, né? Sem prometer nada do outro, nem esperar grandes coisas.
Exatamente. Eu acho que assim, essa fala sua foi ótima para finalizar. Você vê que aqui ninguém mandou mais perguntas, o pessoal agradeceu. Então, agradeço a participação de todos, todos mesmo, assim, né, o Bruno por ter aceitado esse convite, né, e vocês todos que ficaram nos assistindo, né. Eu acho muito pouco tempo de live, né, mas a gente tem que seguir como manda, né. Então, só queria, né, falar que sexta-feira, dia 18 de setembro, eu vou fazer uma jornada especialmente para as mulheres nesse assunto, né? Que é a jornada da mulher que é amada, né? Como despertar a mulher sábia no amor, que vai ser através de lives também, né? Às 8h30 da noite. Você tem algum recado para dar? Uma coisa que você... Bom, eu só vou convidá-los a seguirem meu Instagram, Bruno Barcelos aí, quem ainda não segue, faço vídeos aí no momento todo dia com algum tema. Se tiverem sugestões, críticas, elogios, por favor, me mandem lá. Gosto de conhecer vocês também para a gente trocar ideia e ir aprimorando nosso trabalho. Isso aí, gente. Gratidão. Sigam o Bruno. Olha, vale a pena, porque é bem legal o Instagram dele, tá? Vocês vão gostar, tá? Gratidão a todos. Um beijo, uma boa noite. Beijo, Roberto. Obrigado pelo Tchau, convite. tchau. Tchau.